Juliana. Prazer, Você, Rodrigo. Tudo bem? Bom, Rodrigo. Então, a gente estava só escrevendo uma mensagem aqui para deixar uma mensagem para esclarecer. Exatamente. Não, é que assim, nós somos jornalistas, a gente está fazendo uma reportagem sobre visitas que o vereador Carlos Bolsonaro recebeu no ano passado. Sim. Dentro da lista de registros, tem uma visita sua, de seu irmão, sua mãe, no mesmo dia, no 30 de outubro do ano passado. E assim, a gente acha importante, Rodrigo, desculpa, vocês, enfim, esclarecerem pra gente o motivo pelo qual vocês estiveram lá no gabinete. Mas a minha versão, e que eu converso sempre conversado no caso com o gabinete, é que qualquer tipo de informação que tiver que ser repassada via gabinete. Eu não dou nenhum tipo de informação, meu pai, minha mãe também não, tudo via gabinete. O Rodrigo de Carvalho Góes, que você acaba de ouvir, é irmão do Rafael. Os dois foram empregados por muito tempo, 7 anos, no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Mas isso foi entre os anos de 2001 e 2008. Os dois e a mãe, Neula, que também esteve empregada por quase 2 décadas no mesmo gabinete, estiveram por lá no dia 30 de outubro do ano passado. Embora o vínculo com o gabinete do vereador Carlos Bolsonaro tenha se desfeito há muito tempo, o Rodrigo remeteu ao gabinete a tarefa de explicar a razão da visita, que foi registrada nas imagens do Palácio Pedro Ernesto, a sede da Câmara Municipal do Rio. Pode ser. Sim, claro. Não, é o correto. Eles vão falar pelo gabinete, não vão falar pelo você. Não tem problema. Toda e qualquer informação será via gabinete. Mas não foi só a família Góes que visitou o gabinete de Carlos Bolsonaro nesse mesmo dia. Guilherme Hudson e seu filho, com o mesmo nome, também estiveram por lá logo após a saída dos primeiros. Guilherme Filho é primo da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale. Ele tem residência fixa em Resende, no interior do estado do Rio, mas constou como assessor-chefe do gabinete de Carlos por 10 anos. O que une esses ex-assessores e por que esses registros são tão importantes? Porque quase todos eles, no mesmo período das visitas ao gabinete de Carlos, prestaram depoimento ao Ministério Público do Estado do Rio, no procedimento que investiga a suspeita da prática de rachadinha no gabinete. Durante boa parte de seus 5 mandatos como vereador, Carlos Bolsonaro deu emprego à ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, além de 7 parentes dela. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga oficialmente indícios de que eles eram funcionários fantasmas. O MP quer saber também se no gabinete havia a prática da rachadinha, que é a devolução de parte dos salários para quem exerce o mandato. Esse quebra-cabeças não foi fácil de montar. Eu sou Carolina Moran, estou aqui com Roberto Maltic e no Ao Ponto de hoje os repórteres Juliana Dalpiva e João Paulo Sacconi contam os bastidores dessa apuração e explicam as inúmeras coincidências entre datas e fatos relacionados às investigações que correm, como o próprio Ministério Público faz questão de frisar, sob o mais absoluto sigilo. Fique com a gente. Juliana Dalpiva, conta pra gente como é que vocês chegaram nessa história e explica um pouquinho melhor por que é importante essa coincidência de fatos e datas. Deixa eu contar um pouquinho pra vocês como é que a gente começou tudo isso. No final de outubro, começo de novembro do ano passado, a gente recebeu uma dica para investigar a possibilidade de que tivesse acontecendo uma combinação de depoimentos, versões, no âmbito da investigação do Carlos Bolsonaro e até do Flávio. E aí, a gente começou a pensar como é que a gente poderia saber, assim, essas informações, confirmar. E aí a gente pensou assim, vamos verificar quem que entra no gabinete e vai visitar o vereador Carlos Bolsonaro. Porque essa informação de quem entra num prédio público, ela é uma informação que é pública. E tem uma questão que é precedente, que é assim, a lista de beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, ela é uma lista que é nominal. Você só não divulga o CPF, RG, para não identificar especificamente um dado pessoal único da pessoa, né? Mas a lista de quem entrou, genericamente, só o nome, ela é uma lista que é pública.
E aí a gente entrou com um pedido de acesso à informação na área técnica da Câmara para isso. Demorou muito tempo para esse pedido ser respondido, levaram acho que quase 2 meses e pouco, demorou muito tempo assim mesmo. A gente teve que ficar cobrando bastante. E aí, quando esses registros chegaram assim inúmeras páginas de PDF, a gente começou a analisar. E logo de cara, assim, olhando nos registros do ano passado, a gente verificou as histórias ali que a gente já tinha começado a contar meses atrás. A gente verificou ali o Rafael, o Rodrigo e a Neula Góes, que a gente tinha investigado numa matéria que a gente fez em agosto do ano passado sobre os 102 funcionários que trabalharam para a família Bolsonaro em algum momento. E fizemos até um podcast sobre isso, né, Juliana, na época dessa matéria. Nos últimos 3 meses, a gente começou a receber informações de uma fonte que a gente precisa manter em sigilo, por uma questão de segurança dela, sobre uma quantidade enorme de parentes que tinham também, tanto no gabinete do Flávio, quanto no gabinete do Carlos, como no gabinete do próprio presidente quando ele estava na Câmara dos Deputados. Naquele âmbito das 102 pessoas com relação de parentesco, eles estavam. E também verificamos ali 2 pessoas da família Hudson, que são aí pessoas ainda mais importantes porque são parentes da família Bolsonaro de algum jeito, né? O Guilherme Hudson filho é primo da Ana Cristina e o Guilherme Hudson pai é tio, né? E aí a gente verificou uma outra coincidência, que é a questão de que todos eles foram no mesmo dia, todos eles no dia 30/10. E também chamou a atenção que, assim, nessa altura do campeonato, aí, fim de outubro do ano passado, já era pública a informação sobre a investigação do gabinete do Carlos, sobre, né, que apura a questão de funcionários fantasmas e de rachadinha. E essas pessoas são investigadas dentro do âmbito desse procedimento que corre em absoluto sigilo ali no Ministério Público do Rio. E aí, tudo isso chamou muito a nossa atenção, né? E aí, nós começamos a investigar essa informação que batia com a dica que a gente tinha recebido. Pois é, aí, Juliana, deixa eu colocar aqui o João Paulo também na conversa para explicar um pouquinho dessa apuração, porque quem entrar no site do Globo para ver essa matéria vai ver que tem lá as fotos, né, os registros da entrada dessas pessoas na Câmara de Vereadores. E aí, João, a gente foi olhar para trás, né? Os registros de visitas ao gabinete do Carlos de alguns anos para trás. E esses assessores, ex-assessores, né, que estiveram lá no dia 30... não frequentavam normalmente ali o gabinete, né? O dia 30 de outubro ele tomou ainda mais relevância porque a gente conseguiu checar olhando 5 anos de visitas do gabinete. A gente fez um pedido de lei de acesso à informação que engloba visitas desde 2015, então a gente olhou 15, 16, 17, 18, 19. E embora o dia 30 de outubro fosse referente ao ano passado, a gente conseguiu checar nos anos anteriores que esses funcionários, ex-funcionários, eles não eram presenças constantes no gabinete. No caso do Rafael e do Rodrigo, por exemplo, os 2 irmãos da família Góes, eles nunca tinham aparecido nos registros da Câmara. Foi a primeira vez em que eles apareceram. Ou seja, desde 2015, quando vocês iniciaram o levantamento, até o dia 30 de outubro de 2019, não constava a presença, a visita deles ao gabinete. Isso. E eles apareceram por lá justamente no período onde o Ministério Público fazia a tomada de depoimentos. A gente não sabe ao certo qual é essa data, mas é nesse período. Isso se aplica exatamente ao Rodrigo e ao Rafael, esses 2 irmãos. A mãe deles, que é a Neula, ela foi exonerada, e até ser exonerada, ela trabalhava e aparecia nos registros, mas depois da exoneração ela deixou de aparecer. No caso da família Hudson, eles já tinham aparecido, o pai e o filho, mas tinham deixado de frequentar o gabinete há um tempo, então eles voltaram. Quando que eles tinham aparecido pela última vez? O Guilherme Hudson, pai, e o filho dele tinham estado no gabinete em junho de 2019, logo depois de terem sido procurados pela reportagem do Globo. A Juliana foi à casa deles e foi lá que ela tentou contato, e 2 dias depois eles estiveram juntos no gabinete do vereador. Você tinha entrado em contato com ele, Juliana, justamente por causa daquela outra reportagem, né, que mostrava parentes e empregados em diferentes gabinetes da família Bolsonaro, né? Na época, eles não quiseram falar com você.
A gente foi ali onde tudo começou, né, Carol? Não tinha nem investigação do Ministério Público até então sobre rachadinha, o funcionário fantasma do Carlos. Eu e a Juliana Castro, que é a outra repórter aí do jornal, fizemos uma reportagem para a revista Época e a gente investigou algumas pessoas, entre elas a família Hudson, né? E aí eu fui lá na casa do Guilherme Hudson pai, e era também o endereço que constava como endereço do filho também, e toquei o interfone, pedi para falar com ele. Ele não atendeu o interfone, ele apareceu na sacada, perguntou quem que eu era, eu me apresentei, e ele imediatamente, no que eu me apresentei, já saiu dizendo que não tinha nada para declarar, que não queria falar comigo, e deu de costas e foi embora. Oi? Tudo bom? Seu Hudson? Quem é a senhora? Meu nome é Juliana, eu sou repórter da revista Época, tudo bom? Tudo bem, filha, mas eu não tenho interesse em falar nada com você não, tá bom? E aí, 2 dias depois, ele apareceu lá no gabinete. Até, acho que um dia antes da publicação da matéria em si. Acho que ele foi numa quarta e a gente soltou a matéria numa quinta daquela semana. E aí, depois ele foi agora, né, no 30 de outubro, coincidentemente, no período aí dos depoimentos lá no Ministério Público. E aí, Juliana, por que essas pessoas são importantes, né? Eles são ex-funcionários de um gabinete, mas eles aparecem dentro dessas investigações que correm no âmbito do Ministério Público. Mas eles aparecem como? Eles são investigados, eles são testemunhas? Que tipo de situação envolve essas pessoas? Eles são investigados, Maltic, porque, assim, sobre todos eles tem questões não respondidas, né? Da família Hudson, tem uma questão de que eles moram em Resende, eles têm residência fixa em Resende há muito tempo, né? O Guilherme Hudson Filho, que foi chefe de gabinete durante 10 anos, tem residência fixa em Resende desde 2012. Tem escritório de advocacia lá, tinha uma loja de decoração com a mulher dele lá. Não há registro, na verdade, dele trabalhar na Câmara, entendeu? Ele não teve nem crachá, ele era chefe de gabinete do Carlos, ele não teve nem crachá na Câmara durante todo o período de 10 anos que ele constou como funcionário. Sobre os assessores da família Góes, né? Eles também, confrontados aí, o Rafael, em agosto, confrontado por um outro colega nosso aí da redação, o Bernardo Mello, sobre ter trabalhado no gabinete, também negou isso. Peraí, o Rafael negou que tenha trabalhado no gabinete do Carlos, embora tenha constado como funcionário, é isso? É isso, durante 7 anos, como você falou anteriormente. Ele negou pro Bernardo isso, na época que a gente fez a outra matéria, e aí quando o João foi falar com ele, ficou todo desconcertado, né? Aí o Rodrigo, gaguejou muito quando a gente esteve lá com ele, para conversar com ele, eu e o Chico, não quis responder nada, disse que a versão dele é a versão do gabinete, né? A Neula, que a mãe deles também não tem nenhum registro dela como funcionária. A gente conversou com vizinhos ali que nunca souberam que ela trabalhasse fora de casa, que ela é dona de casa. E ela constou durante vários anos, mais de uma década, como funcionária do Carlos Bolsonaro. Quais são os valores que esses servidores receberam no período que estiveram lotados? Maltic, no caso do gabinete do Carlos, o Rafael Góes, por exemplo, recebia um salário médio de R$ 6.700 e o Rodrigo, irmão dele, recebia um salário médio de R$ 8.700. Os dois, cada um, recebeu mais de R$ 500 ao longo do período de lotação, que é uma média de 7 anos. A Neula, mãe deles, ela recebia um salário médio de R$ 6.600 e trabalhou lá ao longo de 18 anos, o que ao longo do tempo acabou fazendo com que ela ganhasse mais de R$1 milhão, mais precisamente R$ 1.400.000. O Guilherme Hudson, filho, ele que trabalhava no gabinete do Carlos, ele recebeu ao longo do tempo, como chefe de gabinete, R$2.300.000. Esses valores estão todos atualizados, de acordo com, com a correção monetária atual. De acordo com os registros da casa mostrados pelo Globo, os 3 entraram no prédio exatamente às 10 da manhã e foram para o gabinete de Carlos. Só saíram do local juntos às 1h16 da tarde do mesmo dia, pouco mais depois de 3 horas. João e Juliana, pra gente traçar aqui uma linha do tempo, né? A família do Rafael, Rodrigo e Neula
entra na Câmara às 10 da manhã, vão para o gabinete do Carlos, saem por volta de 1h16 da tarde. E aí, no mesmo dia, a família Hudson chega à tarde, também vai direto para o gabinete. Nesse dia, o Carlos Bolsonaro estava na Câmara? Sim, ele estava na Câmara. Nós fizemos uma checagem, Juliana e eu. A gente olhou para o diário oficial do município, que registra como funcionam as sessões, é praticamente uma ata da sessão que consta ali. O vereador declarou presença naquele dia, e a Juliana pode contar um pouco melhor para vocês, porque ela assistiu o vídeo da sessão em que o vereador aparece participando de uma sessão naquela tarde do dia 30 de outubro. Não dá para fazer uma ilação do assunto, o que eles conversaram ali, mas de qualquer forma essa coincidência chama atenção, né? Acho que tem uma explicação sobre por que essas pessoas foram no dia 30, todas elas com essa coincidência de datas, né, justamente no gabinete do Carlos, né? Acho que essa é uma pergunta que a gente levou para eles e que não foi respondida, né? Eles se recusaram a responder essas perguntas. Juliana, a gente menciona nessa reportagem aqui no podcast 5 pessoas, né? São 2 irmãos, a mãe deles, e um pai e um filho, além do próprio vereador Carlos Bolsonaro. E aí, o que cada um deles disse em relação a essas visitas? Então, vou começar pelos parlamentares, né? Quero ressaltar aqui também o trabalho enorme do Chico Otávio, nosso colega, né, nessa apuração que levou, assim, quase 4 meses. Eu e o Chico tivemos um trabalho absurdo tentando ouvir cada uma dessas pessoas, né? O João também ajudou nessa tarefa. E aí, assim, o Carlos foi procurado pelo chefe de gabinete. Eu me certifiquei, inclusive, que um outro funcionário também recebesse a mensagem para ter certeza que o nosso pedido de escutá-lo, né, dar espaço para ele falar, chegasse. Então essas mensagens chegaram, foram ignoradas, sequer há uma resposta, sabe, de a gente vai retornar. Então eles não nos retornaram. O Flávio também não respondeu via assessoria de imprensa. O advogado dele, o Frederico Vassef, nos mandou uma mensagem questionando uma suposta perseguição à família Bolsonaro, mas não respondeu especificamente a nenhuma das perguntas que a gente fez sobre por quê, né, se ele sabia, se ele teve conhecimento de alguma coisa relacionada a essas visitas. E aí, eu e Chico tivemos na casa da família Góes, em Santa Cruz, para tentar ouvi-los também, as 3 pessoas da família que aparecem nas imagens. Nós fomos recebidos no portão da casa pelo Rodrigo, que ficou muito contrariado, mas conversou com a gente com educação. E só que para todas as perguntas, ele respondeu que a versão que ele tinha é que era o gabinete que tinha que responder sobre aquilo. Fomos também tentar contato com a família Hudson, por meio do advogado Magno Cardoso. O doutor Magno nos atendeu com bastante respeito por telefone, 2 vezes nós nos falamos, e a última vez que nós nos conseguimos conversar, ele disse que não tinha conhecimento do assunto, que ele ia levar para os clientes dele, ele atende o Hudson pai, mas ficou de levar o questionamento ao filho também. E depois ele não retornou mais. Assim, eu liguei para ele durante uma semana, várias vezes, mandei mensagens para tentar ouvi-los, dar o espaço de explicação que eles precisam ter também nessa história, e eles não quiseram, assim, não quiseram dar nenhum tipo de justificativa. João, e o outro irmão, Rafael, também chegou a falar com você por telefone, mas não quis se manifestar. Isso, Carol. Como a Juliana está contando para vocês, a gente fez uma procura muito insistente pelas 2 famílias, e num desses episódios eu cheguei a conversar com o Rafael por telefone antes mesmo da Juliana e do Chico Otávio irem até a residência da família Góes na zona oeste do Rio. O Rafael me atendeu, foi bastante educado, me disse que já tinha se chateado o suficiente com o assunto e que o gabinete responderia sobre a questão. E aí, quando a gente procura o gabinete do vereador, a gente não obtém uma resposta sobre as visitas. Juliana, embora a investigação esteja sob sigilo no Ministério Público, o que a gente já sabe em relação aos casos Carlos e Flávio Bolsonaro, sobre rachadinha? O Ministério
Ministério Público trata essa investigação do Carlos Bolsonaro com bastante sigilo, a do Flávio também, né? E a gente sabe, assim, muito pouco sobre o andamento. A gente ficou sabendo dessa questão das convocações para depoimento, né? E do depoimento dessas pessoas. E só, basicamente. Do Flávio, a gente tem mais informações por causa da busca e apreensão, da quebra de sigilo. A decisão do juiz Flávio Nicolau também quebrou os sigilos de parentes de Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz, da mulher de Flávio, Fernanda, da empresa do casal, da mulher de Queiroz, Márcia, e das filhas dele, Natália e Evelyn. Outros 88 ex-funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, parentes e empresas ligadas a eles, também terão as informações bancárias checadas. Mas especificamente sobre o Carlos, se esse tipo de medida, sobretudo de quebra de sigilo, fiscal, financeiro, foi pedida, essa informação até o momento a gente não tem nenhuma confirmação disso nesse sentido. Quando a gente questionou assim mais detalhes sobre as datas dos depoimentos e mais especificamente, né, quantas pessoas foram chamadas e tudo mais, eles responderam numa nota que tudo corre sob sigilo e não podem prestar nenhum esclarecimento em função do sigilo das investigações. Mas, como tem gente prestando depoimento, aparentemente está andando, né? Juliana Dalpiva, João Paulo Sacconi, muito obrigada pela participação, parabéns aí pelo trabalho, até a próxima. Muito obrigado, Juliana, muito obrigado, João, um abraço. Obrigada, gente, foi um prazer. Obrigado, pessoal, até a próxima. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio hoje ficou com o Renato Silva, dos estúdios da Rádio CBN. E a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.